Bom dia! Pessoal, bom dia, né? Hoje nós vamos iniciar, então, as aulas do segundo bimestre. Nós vamos usar o caderno de número 2 e aquelas atividades que ficou para vocês, né? Fazer, ficou bastante coisa para trás do primeiro bimestre, né? Algumas atividades que a gente não corrigiu, várias, né? Não foi feito. Agora nós vamos fazer de uma maneira diferente. Vou explicar rapidamente o módulo para vocês, né? E logo em seguida nós vamos fazer as atividades, vou mostrando para vocês as alternativas, a gente vai comentando sobre algumas coisas e aí só a frente 2 que é um pouquinho mais diferente, né? Que a frente 2 ela vai exigir que vocês façam os exercícios, pelo menos a parte da genética, depois a hora que mudar, aí vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas de início não. Hoje eu não fiz nenhum mapa conceitual para vocês sobre os dois módulos de hoje, que eu usei, nós vamos falar sobre alterações cromossômicas, né? Aí nessas alterações cromossômicas, então, eu não fiz nenhuma atividade diferenciada para vocês aí, né? Não vou compartilhar com vocês mapas conceituais, porque desses dois aí eu não fiz, porque são módulos mais tranquilos, que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Então, eu vou compartilhar a minha apostila com vocês, para a gente colocar algumas coisas que são importantes. Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje o módulo 11 e o módulo 12. O módulo 11 vai falar das aberrações, né, ou alterações cromossômicas numéricas, e o 12 vai falar sobre alterações cromossômicas, mas na estrutura, alterações cromossômicas estruturais. Alguns livros, algumas editoras traz essas alterações como aberrações. Por uma questão ética, por uma questão de, né, nós estamos falando de seres vivos, nós estamos falando de seres humanos, então nós não podemos, de forma alguma, falar, né, sobre um organismo que tem uma aberração. Aberração é um nome muito forte, né? Ele acaba dando uma sensação estranha para quem tem aí choca, né? Você fala, eu tenho uma aberração cromossômica. Não, eu tenho uma alteração no meu cromossomo. Essas alterações podem ser chamadas de numéricas. No módulo 11 vai falar das numéricas. As numéricas são aberrações, né, alterações cromossômicas no número de cromossomos da espécie. Então, todas as espécies têm um número X de cromossomos. Então, vamos falar dos nossos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos. Todas as pessoas que tiverem mais de 46 cromossomos ou menos de 46 cromossomos são pessoas que têm algum tipo de síndrome. Essas síndromes são alterações cromossômicas numéricas. O número de cromossomos vai alterar a espécie. E aí esse indivíduo, né, esse organismo, ele é um organismo que teoricamente ele é da espécie, porém ele não tem a capacidade de ter reprodução. Ele pode até ter relação sexual, né? Mas ele não vai gerar indivíduos. Ele não consegue, né, produzir gametas, porque o número de cromossomos que ele tem é diferente da espécie. Então, na hora do pareamento dos cromossomos, né, na hora da meiose, na hora que os organismos eles começam a se parear, os cromossomos, né, vão se parear, eles precisam ir pareando aos pares,
bonitinho. Se eu tiver 47 cromossomos, um vai sobrar. Se eu tiver 45 cromossomos, um vai faltar. Então, nesses tipos de alterações, né, vão gerar síndromes extremamente graves aí, né, e algumas delas, o indivíduo, dependendo em qual dos cromossomos ocorre a síndrome, pode ocorrer alterações graves a ponto da criança, né, do indivíduo viver algumas horas, às vezes meses, mas depende muito daquilo que o organismo está conseguindo sobreviver. Não vai acontecer só em seres humanos, pode acontecer uma alteração cromossômica, pode acontecer em qualquer indivíduo. Existem algumas relações para isso acontecer, então nós podemos ter uma aberração, né, uma alteração cromossômica aí, no momento da divisão celular, um erro de divisão celular. No momento da meiose, essas células, elas acabam não se dividindo da forma como deveria, né? Os cromossomos, eles acabam ocorrendo de maneira errada, né? Eles acabam ficando diferentes. Aqui no livro de vocês, na apostila de vocês, tem um desenho no exercício de número 1, que vai mostrar muito bem isso. Então, aqui você tem uma célula germinativa, né? Uma célula com um número de cromossomos iguais. Então, o azulzinho está simbolizando, por exemplo, o cromossomo que veio da mãe. E aqui o vermelhinho do pai. Então, quando ocorre a divisão celular, a célula vai entrar em intérfase, o número de cromossomos vai duplicar. No momento que ele se duplicar, essas células, elas vão agora se dividir. Só que em vez dos cromossomos, né? O cromossomo azulzinho vir para uma célula e o vermelhinho para outra, todos os azulzinhos e os vermelhinhos vêm para uma célula. E a outra célula fica sem cromossomo nenhum, né? Isso aqui eu estou falando de meiose, tá? Não é mitose. E aí, a hora que a célula vem para cá, essa célula fica com 0 cromossomo. E essa célula aqui fica com todos os cromossomos, né? Na hora que ela vai dividir de novo, ela vai ficar com um cromossomo a mais. Aqui, no exercício, ele fala do cromossomo de número 21. O cromossomo de número 21, quando ocorre essa não disjunção, né, das cromátides irmãs, né, a cromátides do cromossomo, no cromossomo 21 propriamente dito, nós estamos falando da síndrome de Down. Então, a síndrome de Down é quando o cromossomo de número 21, na hora da duplicação dele, ele não se separa. E aí você vai ter uma célula com 47 cromossomos, né? E no final da meiose, uma célula, vamos pensar que isso aqui é um homem, 2 células aqui, 2 espermatozoides, vai ter 24 cromossomos, cada um deles. Aqui vai ter 24, aqui vai ter 24. E aqui vai faltar 1, né? Então, em vez de 24, ele vai ter aqui 23 cromossomos. Ele vai faltar um dos cromossomos. Quando se esse espermatozoide que está faltando um cromossomo, ele fecundar um óvulo, vai gerar uma síndrome. Qual síndrome? Vai depender da cromátide que ele não tem, tá? E se esse óvulo for fecundado, vai gerar, como ele tem um cromossomo a mais do 21, vai formar um indivíduo com 24 cromossomos da mãe mais 23 cromossomos do pai, vai formar um indivíduo de 47 cromossomos. E qual é o cromossomo que ele tem a mais? O exercício fala que ele tem a mais o cromossomo de número 21. Então, aqui se trata, né, de uma síndrome de Down. Então, aqui, ó, ele fala o ovócito primário a partir da ovogônio. Se a célula germinativa diploide, precursora em questão, estivesse localizada no ovário da mulher,
A não disjunção representada no esquema terá ocorrido no processo que origina quem? O ovócito primário, a partir da ovogônia. O que significa isso? Nós estamos falando de meiose, nós estamos falando do processo de formação de gametas, no caso, como ele disse que é uma mulher, no caso da mulher, e aí nós chamamos de ovogônia, né? Então, nós temos a espermatogênese no homem e a ovogênese na mulher. Então, nós vimos lá no primeiro bimestre, lá no comecinho, né? Principalmente nós vimos essa matéria mesmo lá no primeiro ano, e aí, na hora da formação dos óvulos, né? Pode acontecer a não disjunção das cromátides. E aí, se acontecer, ocorre uma síndrome. Isso aqui acontece muito nas mulheres acima de 40 anos. Por isso que não é aconselhável mulheres ter filhos acima dos 40 anos. Não é por uma questão biológica, não é porque a mulher não pode ter filho depois dos 40, não é isso. Mas é porque o processo de divisão celular dela, processo de formação desses gametas, ele já é um processo diferente. E aí pode acontecer erros, né, na formação dos óvulos da mulher. E aí a probabilidade de acontecer uma síndrome é muito superior a mulheres mais jovens, né? Então, se você pegar uma mulher de 30 anos e uma mulher de 40 anos, a probabilidade de uma mulher de 30 anos ter um filho com síndrome é de 10%, né? A probabilidade de uma mulher acima de 40 anos ter um filho com síndrome, ela vai subir essa probabilidade para 60% a 70% de chance. Então, por isso que não aconselha-se, né, a ter filhos depois dos 40 anos. Ah, eu conheço minha vizinha, teve um filho com 47 anos, o menino nasceu normal. Ué, ele caiu na probabilidade dos 10% de pessoas normais. Mas a probabilidade era grande dele nascer com algum tipo de síndrome. Então, na verdade, nós temos aí probabilidades, trabalhamos com probabilidades, não com certezas, né? Por isso que é importante fazer exames no pré-natal, com todos, né? Eu tenho 30 anos, quero ter um filho. Não é porque eu tenho 30 anos que pode não acontecer dessa criança nascer com síndrome. Ela pode nascer. Qual a probabilidade? 10% de chance de ter, mas pode acontecer. Conforme a idade vai avançando, a probabilidade aumenta, tá? Lembrando também que não só ocorre erros, né, na formação dos gametas, mas também pode acontecer erros de radiação, né? Alguns elementos aí externos, fatores esses que podem trazer para o indivíduo alguma alteração no cromossomo, né? Então, por isso que mulher grávida não pode fazer raio-x, né? Só se realmente for necessário. Do contrário, o médico não pede para preservar a formação da criança. A criança está em mitoses descontroladas, como ela está em formação, a quantidade de mitose que ela está fazendo por minuto né? Em horas ela produz aí vários tipos de células. E aí, se ela recebe uma grande concentração de radiação, essas radiações elas podem interferir no processo de formação dessas células. Isso pode trazer um prejuízo para a criança, né? E eu, quanto adulto, eu posso ter uma síndrome, uma aberração, uma alteração cromossômica? Sim. Não do tipo, tá? Numérica. Numérica, não. Para ser uma alteração numérica, né? Eu preciso alterar o número de cromossomos. Então, aqui nós temos a síndrome de Turner, ó. O que está de errado no Turner aqui? Ó, cromossomo sexual, tá faltando aqui, ó, o X ou Y. Provavelmente, de quem é que está faltando aqui? É o do pai. Então, provavelmente, quem carrega a síndrome do Turner, né? Quem manda a síndrome
do Tanner para a criança é o pai da criança, ó. Tá faltando o espermatozoide aqui, carregando ou o X ou o Y. Então, síndrome de Tanner é né? Olha aqui, ó. Esses são sintomas clássicos. Mulheres quase sempre com ovários residuais, baixa estatura, amenorreia, infantilismo, né? Caracteres secundários, né? Tem um pescoço alado. Essas aqui são as alterações que ocorrem aí quando falta esse outro cromossomo. Como o indivíduo só tem o cromossomo X, ele acaba parecendo uma menina, mas ele falta o resto dos cromossomos que o pai não mandou. Ou a outra parte do X, que dá as características secundárias na menina, que é o que falta aqui na síndrome de Tanner, ou o Y, que aí deixaria de ser uma síndrome e a criança seria uma criança normal. Então, aqui é a falta do cromossomo, ó, onde você tem a síndrome de Down, que é a trissomia, né? É um cromossomo a mais, você tem o Tanner aí com um cromossomo a menos. Gente, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar várias síndromes, tá? Numéricas, né? Então, aqui eu coloquei a síndrome de Down, olha lá, ó, trissomia do cromossomo de número 21. Então, você tem um cromossomo a mais, era para ter 2, você tem 3, né? Quando a gente faz esse exame, né, o cariograma, o cariótipo, é uma foto que os cientistas tiram no momento que está acontecendo a divisão celular, né? Então, em uma das fases, na prófase, quando os cromossomos, como no DNA, se separa, né, se descondensa, ele se separa em cromossomos, em 46 cromossomos. Aí o geneticista vai e bate uma foto desses cromossomos e depois ele imprime, recorta. Ainda é um exame bem manual nas clínicas, né, em várias clínicas. Nas clínicas mais sofisticadas, o exame já dá a aberração, né, a alteração na hora. Mas em outros não, precisa imprimir, recortar. E aí você vai juntando os cromossomos que são iguais, ó. Eles são, assim, quanto mais perto do número 1, maior é o cromossomo. Conforme eles vão descendo, ó, eles vão ficando menorzinhos, os cromossomos. Então, o par de número 1, ele é um cromossomo maior do que o par de número 15, 16, eles vão diminuindo, tá vendo? Aí eles juntam os cromossomos, e aí eles veem qual que tá mais, qual que tá menos. E se não tiver os 46 bonitinho aqui, mas a criança não é normal, a criança tem algum problema, assim, é visível que a criança tenha síndrome de Down, mas não aparece aqui que ela tem um cromossomo a mais. Então, nesse caso, pessoal, em vez dela ter uma alteração cromossômica numérica, ela vai ter uma alteração cromossômica, que é o próximo módulo, que é uma estrutural. Nas alterações estruturais, eu não tenho um cromossomo a mais, nenhum a menos. É só a estrutura do DNA. E a gente já vai falar sobre isso, né? O cromossomo vai mudar um pouquinho. Mas antes da gente entrar lá, eu queria citar a Klinefelter, né? Que é a síndrome que atinge o sexo masculino. Por quê? Porque ele tem o Y, só que ele recebeu um X a mais. Então, no Klinefelter, né? O problema maior aqui, geralmente, é a mulher que traz, é o óvulo que traz um cromossomo a mais. Então, aquele óvulo tem 2X já no cromossomo sexual. E aí ele recebe o Y do homem, ele acaba tendo essa síndrome que a gente chama de síndrome sexual, né? Ele é um menino com algumas características femininas, mas o maior problema, né, é o retardo mental, né? É um indivíduo que tem um retardo mental, né? E algumas características masculinas vão ficar encobertas pela feminina.
os testículos vão ficar atrofiados, vão ficar pequenos. Por isso que eles não podem se reproduzir, né? Eles não conseguem se reproduzir, né? A Edwards é uma alteração cromossômica numérica, né? No cromossomo de número 18, ó, 47, significa que ele tem um cromossomo a mais, e esse cromossomo a mais é um a mais do 18. São múltiplas malformações, retardo, orelhas mal formadas, baixa estatura, mãos. Nossa, essas crianças aqui, pessoal, 90% delas morrem nos 6 primeiros meses de vida. Algumas delas morrem em horas, né? Mais grave que essa, que a Klinefelter, é só a Patal. A Patal, a morte é dentro de horas ou alguns dias. No entanto, quando a gente faz exame, né? Quando a gente está grávida, a gente faz exame pré-natal. Tem um exame que nós mulheres fazemos quando a gente está grávida. A criança tem que estar na 12ª semana, 14ª semana. Não pode passar de 12 semanas de gestação, né? Nesse exame é chamado de translucência nucal. Quando a criança tem algum tipo de síndrome, a nuca dela, ela tem um líquido. E esse líquido, se tiver uma espessura maior, aí eles têm uma relação lá, eles têm um grau. Se tiver maior, significa que a criança possui algum tipo de síndrome. E aí, nesse caso, se a mãe quiser saber que tipo de síndrome é, eles retiram o sangue da criança via materna mesmo, colocam uma agulha enorme na barriga da mãe, vai até o bebê, tira o sangue, faz o cariótipo da criança e descobre que síndrome é. Só dá para saber assim, o tipo da síndrome só dá para saber com o exame de sangue mesmo do bebê. E aí, em alguns casos, né, quando se descobre que a síndrome da criança é no cromossomo 13, que ela vai viver dentro de horas ou dias, nesses casos, pessoal, de síndromes graves, assim, como a de Patal, de Klinefelter, o aborto, ele é legalizado, né? Por quê? Porque a mãe vai gerar uma criança, né, extremamente com más formações graves, e que essa criança vai viver algumas horas ou dias. E a medicina, né, a ética médica permite que essa mãe aborte essa gestação. Ela vai estar com 12, 13 semanas, então ainda é um embriãozinho bem pequenininho, né? E aí, nesse caso, pode abortar, né? Pode interromper a gestação por uma questão de que a criança vai viver pouquíssimo tempo, né? E tem muitos pós, contra, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, né? Mas nesse caso é liberado, tá? Só nesse caso. Aí nós temos outras síndromes, e aí eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Se vocês tiverem alguma curiosidade na internet, tem um monte de imagem, um monte de coisa. E aí nós temos aqui um resuminho num quadro mostrando, né? Aqui embaixo, as aneuploidias é o que mais acontece, que é quando ocorre menos um cromossomo, nós chamamos de monossomia. Quando falta 2 cromossomos, 45 cromossomos, por exemplo, é a nulissomia. É dificílimo acontecer, mas pode. E as polissomias, que é o mais comum, é a trissomia, né? Que é quando tem 3 cromossomos a mais de um, que é o caso do síndrome de Down e tudo mais. E a tetrassomia, quando tem 2 a mais. As euploidias vai acontecer mais em animais, insetos, plantas, tá? Que também é chamado de mutações, alterações cromossômicas numéricas, mas aqui vai acontecer de uma maneira mais em indivíduos não seres humanos, tá? Nos seres humanos é mais as aneuploidias.
Tudo bem? Esse é o primeiro modo, esse é o on. Depois vocês vão tentar fazer os exercícios. Se vocês... Depois eu mando para vocês as correções. Se der tempo hoje ainda, eu falo as alternativas e vocês tiver dúvida, depois vocês me perguntam, tá? As estruturais, lembra que eu falei para vocês no início que vamos supor que a criança nasce com síndrome de Down. Aí eu vou fazer o cariótipo da criança. E aí eu descubro que ela tem 46 cromossomos, essa criança. Mas ela tem características de síndrome de Down. Ela tem aquela língua que é diferenciada, que é específica da síndrome de Down. Ela tem aquelas mãos diferenciadas, aquela feição, né? Aqueles olhos, muito característico com a síndrome de Down. Mas eu faço o cariótipo da criança e eu descubro que ela tem 46 cromossomos. Que ela não tem nenhum cromossomo a mais e nem a menos. E aí nós vamos por um segundo exame de genética, que é um exame mais específico, é um exame mais detalhado e mais caro, que mostra a alteração cromossômica agora, não no número de cromossomos, mas sim na estrutura desse cromossomo. Então, eu posso ter... Aqui a primeira fala da deficiência ou deleção. Então, aqui você tem um cromossomo normal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes. Um pedacinho do cromossomo, né, gente? Não, o cromossomo tem vários genes. E aí, na minha análise do meu material genético, eu descubro que em um dos cromossomos, e aí o médico, o geneticista, descobre qual é o cromossomo. Em um desses cromossomos está faltando, ó, ao final dele, em vez dele ser com 6 locos gênicos, com 6 genes, está faltando um gene aqui no meio do caminho, está faltando o gene E. Então, nesse caso, eu tenho uma alteração cromossômica na estrutura do cromossomo, do tipo deleção. Um dos meus cromossomos, um dos meus genes foi deletado. Ocorreu a deleção desse gene. Gente, por que acontece isso? O que vocês acham? Essas aberrações estruturais, elas vão ter mais sentido em radiações, né? E não só de raio-x, mas principalmente de radioterapia. Então, vamos supor que uma pessoa, né, um homem, teve um câncer com 20 anos, descobriu que teve um câncer, fez um tratamento, tirou o tumor, tirou o nódulo cancerígeno, fez a quimioterapia ou não, e o médico indicou como ação curativa, no final do tratamento, a radioterapia. A radioterapia, ela pode dar alterações estruturais dos cromossomos, né? Quantas pessoas vocês conhecem que teve um câncer, fez químio, ou a químio também faz alterações, tá? Estou falando da radioterapia primeiro, porque a rádio é raio-x também, só que é uma concentração muito maior, muito mais específica e muito superior a só um raio-x comum, né? Mas o raio-x também pode dar alterações. Mas vamos supor que essa pessoa passou por diversas sessões de radioterapia e aí ela se curou, ficou boa. Conforme os anos foram, conforme ela foi, né, passando os meses, o cabelo dela começou a crescer. E aí esse cabelo agora, ele mudou de estrutura. Ele era liso, ficou enrolado. Ele era mais escuro, ficou mais claro, ou vice-versa. Ele era mais fininho, ficou um cabelo mais grosso. Essas alterações no seu fenótipo, né, pode estar ligado diretamente com o seu genótipo, pode estar ligado com alguma alteração estrutural. Eu posso ter perdido um gene, ou eu posso, né, simplesmente ter ganhado um gene, né? Aí você tem
as aberrações estruturais, né, do tipo duplicação. Um dos seus genes aqui você tem o desenho de um cromossomo, ó, A, B, C, D, E, F, G. Aqui ficou igual, né? Um dos cromossomos, né, uma das cromátides, mandou uma das letras para cá de novo. Então, esse cromossomo ficou com duas letras, dois genes iguais, ó. Ele ficou com 2F. Nesse caso, ele duplicou o F, ele aumentou um gene. Neste caso, você tem uma aberração, uma alteração cromossômica estrutural do tipo duplicação, né? Isso também pode acontecer. Então, pode acontecer uma deleção, uma deficiência de um gene, pode ter uma duplicação do gene. O meu gene pode translocar de lugar. Então, em vez dele ficar na sequência, ele troca de lugar, né? Então, em vez dele ser aqui, ó, A, B, C, D, E, F, ele troca com o de cá, ele troca as perninhas. Aí, no que esses cromossomos trocam as pernas, eu tenho uma translocação de genes. E aí, eu não tenho uma translocação simples, né? Eu tenho uma translocação, se eu olhar aqui, de no mínimo 3 genes, né? Então, aqui pode acontecer uma síndrome de uma aparência muito superior, né? Professor, eu posso já ter tido uma alteração cromossômica estrutural no meu DNA hoje, do jeito que eu tô? Pode, né? Vocês ficam no sol, às vezes não passa filtro solar, a radiação ultravioleta, ela pode danificar, ela pode dar alguma alteração nas suas células. No entanto, algumas células cancerígenas, né? Tumores na célula da pele, câncer de pele é causado principalmente por um descontrole dessas células. Então, eu posso sim ter as estruturas, aberrações, alterações no meu cromossomo por conta disso. E eu posso levar isso para as minhas células germinativas. E se eu levar isso para as minhas células germinativas, as minhas proles, né, os meus filhos, eles podem ter algum tipo de síndrome recorrente a algum tipo de alteração que eu tive no meu DNA. Se for nas minhas células somáticas, não vai trazer alteração nenhuma para minha prole. Mas se for uma alteração que compromete as células germinativas, você leva isso para sua prole, tá? Então, já falei da translocação, né? E os isocromossômicos, que quando troca, né, o modo aqui, vamos ver se tem uma... Tá vendo aqui, ó, o centrômero, né, a parte cêntrica dele, ele pode se translocar, ele pode fazer com que esses cromossomos trocam total de lugar. E olha esse isocromossomo como ficou bem maior, né? Olha a quantidade de genes que ele vai aumentar aqui, né? Ele não aumenta uma molécula só, ele vai aumentar mais. Então, ele não é só uma duplicação. Ele é uma alteração que pega o centrômero de toda a proporção do cromossomo. Então, ele é vai gerar uma síndrome bem mais específica, né? E a inversão que nós temos aqui, né? Aí tá, consiste em 2 fraturas cromossômicas seguidas da reconstrução com o pedaço invertido. Então, ele inverte, né? E ele fica praticamente vamos dizer assim, de ponta cabeça, né? Então, não necessário. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui já fez a inversão, ó. A, B seria o C, né? Mas não, ele inverteu, ó. Ele pôs o C para baixo e o D para cima. Então, houve aqui uma inversão do gene somente, né? Então, aí nesse caso, nós temos 2 tipos de inversão, né? Mas não precisa guardar os tipos, não. O importante é você saber que as letrinhas mudou, ó.
A, B, C, D, E, F. Trocou essas duas. Inverteu aqui. Houve uma inversão aqui. Nesses casos também vai acontecer, tá? Algumas síndromes. Então, na hora de fazer os exercícios, vai aparecer também aqui, né? Algumas síndromes. Esse exercício aqui, ó, de número 4, ele tá bem resumido nessa aula do módulo 12. A resposta aí, ó, é a E. 3, 4, 1 e 2. Então, quem é o 3? Inversão. Ocorre quando um cromossomo sofre uma quebra e o fragmento torna a ligar-se em posição invertida. Isso é inversão. A de baixo é translocação. Consiste na troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Então, aqui é só no fragmento. Aqui é pedaço. E é de um cromossomo entre os cromossomos que não estão pareados, né? Pode acontecer com qualquer cromossomo. Deficiência, perda de um pedaço do cromossomo. Essa deficiência pode ser também deleção. E o último aqui, né, que é a duplicação, a repetição de um pedaço do cromossomo, ou seja, uma mesma região cromossômica aparece repetida. Então, esse exercício aqui, ele é bem resumido nesse módulo 12, tá? Então, vocês vão perceber que tem muita coisa. Olha aqui, esse aqui, ó, que fácil. Então, você tinha A, B, C, D, E. A, B, cadê o C? Deletou. Tá vendo? Deleção, deficiência. Então, os exercícios, eles estão bem simples. Olha esse, que legal. A, B, A, C, B, D, E, F. Então, aqui, ó, o que aconteceu aqui? Inverteu, ó. Houve uma inversão dos cromossomos. Olha o de baixo. A, D, E, F. O que aconteceu aqui? Houve o quê? Cadê o B e o C? Sumiram? Deleção ou deficiência. E aqui embaixo, nós temos A, B, C. Opa! A, B de novo? Olha, o que aconteceu aqui? Houve uma duplicação dos genes A e B. Então, aqui nós temos uma aberração estrutural do tipo duplicação. Então, letra E. Tá vendo? São exercícios simples, mas que podem cobrar de vocês aí. Pois vocês tentam fazer, ó. O exercício de número 1 é B, o 3 é C. Olha lá, inverteu, né? Se você colocar isso aqui em linha reta, ó. Pegar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Soltar ele aqui. A hora que você pegar essa curva, tirar ela e colocar parear, você vai ver que ela ocorreu uma inversão dela. Então, nesse caso aqui, é letra C, tá? Aqui nós estamos falando, ó, uma gestante foi submetida à aminocinese por causa da idade, ela tinha 45 anos. A aminocinese é o exame do cariótipo. O resultado indicou que o feto tinha 47 cromossomos, ele tinha um cromossomo a mais, e ele era XXY. Olha só, o que essa criança tem? Se ela tem um cromossomo, um X e um Y, isso significa que é uma criança que era para ser um menino. Porém, a mãe mandou mais um X. Então, essa é uma aberração estrutural, uma aberração que pegou o cromossomo sexual. Então, no caso aqui, vai acometer os meninos, porque tem o Y, né? E essa síndrome é a Klinefelter. Tudo bem? Esse corpúsculo de Barr aqui, depois eu tenho uma formulinha, significa que é o número de cromossomos, 47, menos 46, que sobra 1, né? Então, como eu tenho 47 cromossomos aqui, então significa que eu tenho um a mais. Então, esse é o número de corpúsculos de Barr.
Corpúsculo de Barr é o número de cromossomos a mais que você tem, certo? Então, no caso dela, né, dessa criança, você tem um cromossomo a mais. E é menino porque ele tem o Y aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo, né? Depois vocês têm os exercícios do primeiro módulo para fazer, que também é análise, vocês, por favor, tomem cuidado. Olha esse exercício 3. Nos seres humanos, o cariótipo representado pelo ideograma abaixo é referente a uma síndrome. Então, olhando aqui, ó, cada pedacinho desse é um cromossomo, ó. Então, aqui tá normal, normal, tá tudo normal, ó. Quando ele chega no último cromossomo sexual, tá faltando um, ó. Né? Então, que síndrome é essa? O que vocês acham que aconteceu aqui, ó? Pegou o cromossomo sexual, né? E aí, de quem é a culpa aqui? Quem é que tá faltando? Tá faltando, ó. Tá faltando os cromossomos do espermatozoide. O X ele tem, da mãe. Cadê o dos espermatozoides? Tá faltando. Então, pode ser resultante de uma não disjunção durante a formação do espermatozoide, dos gametas masculinos, né? Não tem, ó. Pode ter sido uma célula dessa, ó. Tá vendo? Essa célula aqui vazia. Esse espermatozoide fecundou um óvulo, mas ele não tinha cromossomo sexual. E aí, é um erro nos espermatozoides. É uma síndrome que pode ser causada pelos meninos, né? Pelo pai. Geralmente, a maior parte das síndromes, o problema maior é a mãe, a idade avançada da mãe, mas no caso pode ser aqui do pai. Exercício de número 2, depois nosso tempo tá pouco, é a letra D. Aqui nós estamos falando com cuidados precoces, pessoas com síndromes de Down podem vir a ter uma participação ativa na sociedade, ocorre. Então, como a síndrome de Down ocorre? Ela vai acontecer, é uma aneuploidia mais conhecida, né, na maioria dos casos, pela trissomia do cromossomo 21, o que leva aos graus da variedade da dificuldade no aprendizado. Mas o síndrome de Down, se ele for bem estimulado, ele é uma criança que pode ter funções na sociedade normalmente, pode ter uma vida normal, pode se casar, ter uma vida a dois. A única coisa é que eles não vão poder ter filhos, porque eles não vão possuir gametas, né? Por conta do erro cromossômico que eles têm, na hora da formação dos gametas, eles não formam gametas. Então, os síndromes, eles são estéreis, né? Eles não conseguem ter essa formação de gametas, né? Mas é uma síndrome, de todas as síndromes faladas, essa é muito tranquila. Você só tem que estimulá-los. Eles precisam estar bem estimulados. Esse daqui, ó, a tabela apresenta algumas das síndromes mais comuns associadas a anormalidades cromossômicas. Down, o cromossomo de 21, né, 21, incidência por 10 mil nascimentos, então a cada 10 mil crianças, 15 nascem com síndrome de Down. A cada 10 mil crianças, 10 nascem com Klinefelter. E a cada 10 mil crianças, 2 nascem com Turner, né? Com base na incidência, a linha da tabela que apresenta o número previsto de crianças portadoras de cada síndrome é para os 40 mil nascimentos, aí é só fazer a continha, né? Aí seria, né, se a cada 10 nasce 15, a cada 40 vai nascer 60. Então, letra A. Então, a cada 40 mil nascimentos, 60 Downs, 40 Klinefelters e 8 Turners. Então, você vê que a síndrome de Turner é uma doença grave, mas realmente ela acomete menos pessoas, né? Aqui, nós temos um outro cariograma para vocês analisarem e ver o que tem de errado aqui.
Se vocês analisarem, ó, aqui tá tudo certo, aqui também. Olha aqui no cromossomo 13. Trissomia do cromossomo 13. Então, o nosso problema tá aqui, ó. Aí ele vem com as alternativas. Com base nas características apresentado, correto afirmar que o indivíduo apresenta que tipo de síndrome esse indivíduo vai acontecer, né? Todos eles, ó, na letra E também? Não, na letra E não tinha, mas todos eles estava escrito trissomia, ó. Trissomia. Não, aqui estava triploidia, aí não é. Essa a gente pode descartar. Trissomia, triploidia. Então, nós iríamos ficar entre a letra A e C, né? É a letra A, que é o Patal, que é 13, porque o Edwards é no cromossomo de número 18. Então, nesse exercício 4, letra A. Acabou. Então, é isso, pessoal. Vocês viram hoje, então, as aberrações, ou hoje em dia nós não falamos mais aberrações, nós falamos de alterações cromossômicas, né? E aí nós temos as alterações aí numéricas quanto ao número de cromossomos e estruturais quanto à estrutura desses cromossomos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. Ana, você tem alguma dúvida? Não? Só tô vendo a Ana, o resto tá tudo dormindo. Hã? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, será? Tudo tranquilo? Sim. Conseguiram Tudo. pegar os exercícios direitinho? Olha, gente, se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar no Agenda Edu. Então, hoje eu consegui, nessa 1 hora, dar as explicações rapidamente para vocês, né? Sobre as alterações e consegui fazer os exercícios com vocês. Eu quero que vocês façam igual na aula, perguntem, façam as perguntas de vocês, para que a gente possa seguir sem nenhum problema, tá? Então, assim, se na hora de vocês estudarem mais tarde surgir algum tipo de dúvida, alguma pergunta, anota no caderno para a próxima aula vocês tirarem as dúvidas comigo, tá? Algumas aulas eu vou fazer mapa conceitual, algumas que eu achar que o livro está muito confuso ou que precisa de algumas coisas muito importantes que vocês não possam esquecer, mas hoje achei que essas alterações estariam bem tranquilas para a gente conversar, tá bom? Foi mais um monólogo, né? Só eu falei que queria que vocês participassem mais da aula, né? Seria interessante a gente ter esse contato melhor para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês, né? Para mim também, mas mais para vocês do que para mim. Porque eu fico falando, e vocês ficam só ouvindo, tá bom? Por que vocês vão ficando mais velhos, vocês vão ficando tudo acanhados, assim? As crianças têm que pedir para eles pararem de falar. Não, agora é minha vez. Não, agora é minha vez. Não, professora, eu tô aqui, quero fazer uma pergunta. E vocês aí, todos, né, muito quietinhos. Mas é isso então, tá bom? Então, um bom dia para vocês, boa semana. Gostaria de pedir para vocês não fazerem as atividades de biologia ainda. Nós temos a frente 2 para ver na próxima aula. E aí nós vamos, depois da frente 2, aí sim, abram as atividades para vocês fazerem. Vocês podem até abrir as atividades. Só não faz, não envia antes das aulas, porque eu vi a P2 de vocês e eu não fiquei muito contente com algumas notas, porque assim, gente, vocês estão em casa com o caderno, com a apostila, era para tirar 10. Por que que errou? O que fez você errar, né? Será que foi a ansiedade de fazer as atividades antes da nossa conversa, da última aula?
a chance que vocês têm de tirar 10 é enorme. Vocês estão em casa, vocês têm acesso, né? A apostila e tudo mais. Não tem tempo para fazer, não precisa pressa. Vocês podem ficar horas com a atividade aberta. Ela não vai fechar, né? Então, façam com excelência, né? Para garantir aí boas notas. Essa atividade dessa semana já é atividade de segundo bimestre, tá bom? Então, cuidado, não só em biologia, mas em todas as matérias. Façam as atividades com excelência, que é a nota que vai ir para o boletim de vocês. Isso não vai mudar, tá bom? Então, Quando tomem vocês cuidado. vão passar as notas? Nós temos que esperar até quarta-feira para que todos terminem de fazer. E aí, quinta-feira vai estar, de quinta a sexta-feira, nós professores temos essa data para colocar as notas no Galileu. Então, até quinta-feira, as notas, até sexta, o Felipe deu para a gente colocar no Galileu. Eu vou pôr na quinta mesmo. Então, quarta-feira à noite, eu já vou ver quem fez, quem não fez. Ou quinta-feira, bem cedo, depois das lives, eu já faço a relação e jogo no Galileu. Depois a gente já consegue corrigir, tá? Quinta-feira, a gente tem aula. Aí, na quinta-feira, eu vou projetar a prova para vocês, que eu tenho a minha, com as respostas certas. E aí, vocês vão conseguir entrar e ver quais questões vocês erraram, porque isso eu não sei, não dá para ver. Eu consigo ver o número de acertos de cada um. E aí, eu consigo projetar a prova com a resposta certa. E aí, vocês vão conferir que vocês erraram, quem quiser, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então Sim, é isso. tranquilo. Fiquem com Deus. Boa A aula senhora aí, também. acima. Obrigadão. Não estou acostumada a falar tanto. Estou falando desde as 8 da manhã. A garganta já está raspando. Mas a gente acostuma de novo, né? A gente fala o tempo todo. E eu quero tentar aí convidá-los a participar, né, pessoal, das nossas aulas, não só visivelmente aí, mas também fazendo perguntas e tudo mais, participando, tá bom? Não esqueça que vocês estão em ano de vestibular. Oi. Feliz Dia das Mães atrasado. Ah, muito obrigada. É. Né? Valeu. Para sua mãe também, para todas as mães aí. Manda um beijo, fiquem com Deus. E até quinta-feira, se Deus quiser. Qualquer dúvida, pode mandar no Agenda Edu, tá bom? Tá bom, Beijo. professora. Amém, Sora. Beijo. Lindos. Obrigada. Tchau. Tchau.